Só no ar, muito obrigado pela sua companhia. Estamos iniciando aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Para você que já conhece, sabe que o Vejam Só sempre oferece muita qualidade, muito conhecimento, muita provocação. E para você que está chegando, fique à vontade, aproveite, deguste. O objetivo do programa, de fato, é edificar a sua vida. É claro que aqui, durante o nosso debate, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas a ideia é te levar a essa reflexão e que depois você, aí na sua casa, nos seus momentos de estudo, se aprofunde nos temas que são abordados aqui todos os dias. Por isso, fique à vontade e aproveite sem moderação. Já deixo aqui para você meu perfil no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, falar um pouquinho sobre teologia, sobre o Vejam Só. Manda lá a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário. Tento o máximo possível interagir com os nossos telespectadores. Recebo muito carinho da turma que nos assiste. Quero agradecer de coração a todo mundo que passa por lá. Muito obrigado, tá bom? Além disso, já estão aqui também as redes sociais do Vejam Só. É por lá que você vai conhecer um pouquinho melhor do programa, dos bastidores e também interagir com a nossa programação. Facebook e Instagram, programa Vejam Só. Lá você encontra os temas do dia, os convidados, as redes sociais que os nossos convidados divulgam, você vota nas nossas enquetes, você manda a sua foto para participar, é tudo por lá, tá bom? Além disso, tem o nosso canal no YouTube, também programa Vejam Só. E lá no canal do YouTube, meu irmão, já vou deixar aqui um pedido para você. Se inscreva no canal, não custa nada, nada. Só você entrar lá e se inscrever. Se você ativar as notificações, sempre que tiver coisa nova no canal, você recebe um alerta. Inclusive, recebe um alerta falando sobre as nossas transmissões ao vivo. É isso mesmo, nós transmitimos o Vejam Só ao vivo lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Preste atenção, que as nossas transmissões ao vivo são no horário das nossas gravações, tá bom? Então, obviamente, não é no mesmo horário que passa na TV. Na TV, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, na HIT, tá bom? Deixa eu só reforçar com você também as plataformas de áudio. Muitas mensagens nós recebemos dos nossos telespectadores e agora também dos nossos ouvintes que escutam o Vejam Só nas plataformas de áudio. Escolha aquela que você tem, que você utiliza e procure pelo Vejam Só. Nós estamos lá também e você consegue escutar o Vejam Só. Eu sempre dou esse exemplo aqui no programa. Você que mora em São Paulo ou em uma grande capital aqui do nosso país, que pega muito trânsito, lá no Rio de Janeiro o pessoal é bom de trânsito também. Lá fica muito congestionado. Se você pegar lá para escutar o Vejam Só de ir e voltar do trabalho ali, você já vai escutar uns 3, 4 episódios no dia. Não vai nem fazer força, vai escutar e vai poder aprender bastante. Tem gente que pode escutar no trabalho, aproveita também. Então, fica à vontade, tem muito conteúdo lá para você, tá bom? Feito aí o nosso merchan, vamos apresentar os convidados para a gente poder entrar no nosso tema. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Tony de Souza, ele que é palestrante, pastor também, ministro do Evangelho, e vai nos ajudar hoje no tema bem difícil, delicado e que eu tenho certeza que vai ser edificante. Pastor Tony, seja muito bem-vindo, graça e paz, uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Prazer estar aqui com você, com a audiência do Vejam Só, da TV HIT. Pastor Átila Ribeiro também, uma honra poder mais uma vez, acho que já está virando já um clássico, um clássico, Trindade e Unicidade, né? E é uma honra muito grande poder, em primeiro lugar, estar aqui defendendo a fé genuína, né? A fé apostólica, a fé dos apóstolos e dos profetas. E poder também, claro, falar mais uma vez com o pastor Átila Ribeiro, com você também. Agradeço a Angélica também o convite mais uma vez. E mandar um abraço para todo o povo de Deus espalhado por esse Brasil todo aí que nos acompanham, a todos os unicistas, trinitários, de qualquer vertente. Eu creio que Deus tem um plano na vida de todos nós e que todos, né, que creem no nome do Senhor Jesus e que aceitar e receber o Evangelho verdadeiro têm direito à vida eterna que Ele deu para a gente, né? Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que façamos, né, um bom debate aqui nessa noite. Sem dúvida, sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão, sempre com um sorriso no rosto, uma palavra edificante. Fico muito feliz, obrigado pelo carinho. Vejam Só, agradece a sua atenção. Nós já colocamos aí na tela para você os contatos do pastor Tony.
que ele divulgou. Mas eu quero aproveitar, pastor, e pedir para o irmão fazer um breve comentário aqui do livro que o irmão trouxe para a gente. O que o nosso telespectador encontra aqui, por favor? Esse livro, estamos já na segunda tiragem, que já está esgotada, né? Fizemos uma pouca tiragem, mas temos ele em PDF, né? Em e-book, PDF. Esse livro traz todo um pequeno resumo, né? Porque não poderia escrever mais páginas, porque elevaria os custos, né? Sim. Mas traz um bom resumo daqueles que desejam saber mais sobre o Deus que foi manifestado em carne, como diz o Evangelho de João, né? Capítulo 1. O Verbo, né? O Deus manifestado em carne, o único Deus verdadeiro, e informações históricas, né? Tem história, tem, enfim, né? Teologia bastante, e Legal. eu creio que vai somar, né? Vai acrescentar ao conhecimento do nosso telespectador. Boa, tá aí então também a indicação para você. Se quiser outras informações do livro, manda uma mensagem para o Tony lá que ele te explica direitinho como fazer, tá bom? Jornalista e radialista. Aí sim, Tony. Essa é a profissão, Teólogo, jornalista e radialista. Essa é a profissão, essa é a profissão. As três melhores. A profissão que eu amo, né? Tentei mudar de área, mas não consigo. Já indo para 50 anos, já fica mais difícil, depois de 50 mudar. 50 anos do quê, Tony? Não, estou a caminho dos 50 já. Mas de profissão, de profissão não, né? 50 de idade. Ainda faltam uns 2 anos ainda para atingir a meta, mas já estamos indo. Tá bem. Deus foi misericordioso conosco. Derramou graça. Porque agora, olhando no vídeo ali, eu vou afirmar que eu mesmo rodei sem óleo aí. Minha barba já tá branca, que eu não deixo para não ficar mais velho. Rodei sem óleo uns 20 mil quilômetros, pelo menos, hein, produção? Sem óleo, sem água, sem freio, tem nada. Olha, rapaz. Gente, agora fiquei até... Tony tá bem mesmo. Rapaz... Que bom. Bom, muito obrigado, Deus tem sido gracioso, Tony. São seus olhos. Irmão, Deus abençoe. Que Amém. bênção, cara. O duro é isso, né? Agora eu fiquei constrangido. Vou ter que dar um jeito. Tem que passar lá no como é que é a harmonização facial, né? Isso, tem que dar um trato lá, né? Fazer uma recalchutagem na lataria. Quem quiser ficar com cara de 33 anos, só virar unicista que... Já fica com a cara do mestre, já. Aí você pegou na vaidade do pessoal, aí é complicado. Não faz isso. Não. Esquece isso daí. Tô brincando. Deixa eu apresentar aqui o nosso outro convidado, um amigo também do Vejam Só. E é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor e pastor Átila Ribeiro. Ele que é do Instituto Teológico Dunamis. Professor Átila, seja muito bem-vindo. Graça e paz. É uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, Tony. Graça e paz, pastor Tony. Amém. Graça e paz a todos os telespectadores, aqueles que tiraram um tempinho do seu tempo para estar compartilhando conosco esse momento abençoado. E eu espero, sinceramente, que seja um momento edificante para a sua vida, que esse debate venha promover edificação espiritual e venha fazer com que você venha pensar a respeito desse tema, haja visto ser um tema muito importante. É uma alegria estar aqui com o pastor Tony mais uma vez, no meu ponto de vista, um dos debatedores mais educados que eu já debati. Como ele disse, já virou um clássico, né, Zé? Sim, sem já dúvida. É a quinta vez que a gente debate, né? Quinta vez sobre esse mesmo tema, embora hoje o tema é um pouco diferente, mas é o mesmo assunto, mas já é a quinta vez e é um privilégio, uma simpatia em pessoa. Eu também quero externar o meu abraço a todos os meus irmãos trinitarianos, a todos os unicistas também que nos assistem aí, irão nos assistir posteriormente. Eu penso que esse assunto vai te fazer pensar. Você que é unicista, analise os nossos argumentos. Você que é trinitariano, analise os argumentos do pastor Tony e chegue a uma conclusão bíblica, verdadeira e propícia. E é sempre um prazer também rever o Zeca, um amigo que eu aprendi a respeitar, sempre o admirei, e a toda a produção aqui do Vejam Só pela receptividade. Sempre que venho aqui, sou tratado como se eu fosse grande. É um prazer, viu? Deus abençoe. Eu posso mandar um abraço, Zeca? Já aproveita. Quero mandar um abraço aí a todos os meus amigos e alunos, em especial a minha esposa, minha família, aos meus alunos que nos ajudaram a vir aqui, orando por nós, intercedendo, contribuindo. É um privilégio ser professor de vocês. Um abraço ao meu pastor Fabrício Cardoso. Amo você em Cristo Jesus, viu, pastor? É muito bom ser pastoreado pelo Senhor. Beijo no coração. Boa. Inclusive, enquanto o professor Átila falava, os contatos que ele divulgou também já apareceram. Então, tem o canal do YouTube, que tem muito material lá para você. Tem o Instagram pessoal do nosso irmão também, que além de você conhecer um pouquinho do ministério, vai ver as atividades
fora do púlpito. O Homem é Brabo, chega por lá que também tem conteúdo. E também tem o Instagram do Instituto Teológico, se você quer estudar, quer saber os cursos, como fazer e tal. Chega lá no Instagram, manda uma mensagem que eles já vão te atender prontamente para você poder fazer parte, se tiver interesse, dessa comunidade aí também, tá bom? Para aprender e se aprofundar no conhecimento. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, nós vamos começar. Vou pedir primeiro para colocar o tema aí. E a pergunta, ela é bem simples. Na verdade, parece simples, né? O pai e o filho são a mesma pessoa? Direta, objetiva, não tem muita história. E é isso que nossos convidados vão responder, tá bom? Nós vamos começar com a palavra inicial de ambos, tá? Tempo livre, podem ficar à vontade para colocar aí o caminho e a ideia que vocês querem defender durante o programa. Aí depois, nas próximas falas, nós vamos marcar um tempo aqui de 4 minutos para todo mundo poder falar e a gente dividir por igual a participação, tá bom? Dos nossos irmãos aqui também, tá certo? Pastor Tony vai iniciar. Na sequência, o professor Átila vai ter o privilégio também de fazer as suas considerações iniciais. Vamos lá, pastor, por favor. Aquilo que você falou, né, Zeca? A pergunta é simples, né? Entre aspas, simples, mas em se tratando de duas doutrinas conflitantes, né? Para você, a pergunta parece ser mais simples do que para o Átila. Muito simples. Parece. Né? Quando se tem a resposta, talvez, né? Quando se tem a revelação, né, do alto sobre o tema, a resposta é na ponta da língua, né? A resposta é sim, né? E eu quero iniciar esse assunto falando, né, seguindo a recomendação de Paulo, para a gente responder essa pergunta. Ele diz que nós devemos estar edificados, né, e alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? E que Cristo é a principal pedra, né, de esquina, o fundamento é Cristo. Então, tanto apóstolos quanto profetas, eles têm a mesma mensagem. Por isso que eu costumo dizer sempre que não tem como você fundamentar uma doutrina só a partir do Novo Testamento. E também não tem como você fundamentar uma doutrina só considerando os escritos dos profetas. Paulo diz que tem que estar edificado e alicerçado, que ambos os grupos tinham o mesmo entendimento, a mesma fundação. Tanto é que o próprio Cristo lá, quando ele ressuscita, aparece no Monte das Oliveiras, ele fala, o Evangelho de Lucas, né, o evangelista Lucas, ele cita, né, as palavras do Cristo, né? Lucas 24, a partir do verso 44. São essas coisas que conviam, que eu falei convosco, né? Que convia que acontecesse, que se cumprisse o que ao meu respeito está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, o próprio Cristo ele usa as escrituras, que é, no caso, a famosa Septuaginta nos tempos dele, que as informações a respeito dele estariam, né, se cumprindo tudo que a respeito dele está escrito, tanto na lei, nos profetas e nos salmos. Para responder essa pergunta inicial, para a gente iniciar esse tema, além de citar muitas referências no Novo Testamento que diz que ele é Deus sobre todos, Paulo fala, né? Segundo a linhagem humana, Romanos 9, do 1 até o 5, segundo a linhagem humana, descende o Cristo, descende dos judeus, né? A quem pertence a adoção de filhos, o culto, as promessas, tudo vem dos judeus, descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos. Então, Romanos 9, 5, Paulo diz que Jesus é Deus sobre todos. Também temos aí, né, Tito 2,14, Paulo também escreve para Tito, né, que estamos aguardando a bendita, né, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo. Então, que Jesus é Deus, eu creio que esse é um ponto, vamos dizer, uma questão, um ponto pacífico até com os trinitários, porque eles defendem a divindade de Jesus também, assim como o unicista, né? Como os unicistas. O único detalhe é que, eu sempre faço essa observação, que o trinitário coloca mais dois no mesmo nível de igualdade, né? É aí a única questão. Porém, com relação à divindade de Cristo, todos os textos que eu citar do Novo Testamento, o pastor Átila conhece também os textos do Antigo Testamento, o pastor é professor, né? Então, a gente precisa entender o que os profetas falam acerca do Cristo, da sua identidade também, não somente do ponto que ele padeceria, mas, por exemplo, você pega Isaías, aqui no tema na Bíblia judaica, do David Esther, ele diz aqui, Isaías 35, ele diz aqui no verso 3, fortaleçam os braços desfalecidos e firmem os joelhos combatentes, digam ao medroso, seja forte, não tenha medo, eis aí seu Deus, ele virá com recompensa, com retribuição divina, o salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, quer dizer,
Os ouvidos do surdo serão destapados, então o manco saltará como servo, a língua do mudo cantará. Então, quer dizer, quando Adonai, nessa tradução, Adonai, que é a expressão usada para Deus no Antigo Testamento com relação ao judaísmo, né? Diz que ele viria, os olhos do cego seriam abertos, o coxo saltaria quando ele chegasse, mudo falaria, e isso se cumpre lá no Evangelho de João. Nós vemos isso se cumprir, que João envia 2 dos seus discípulos para perguntar: és tu mesmo aquele que viria? Faz referência à profecia. Então ele faz referência, Jesus não responde os discípulos de João. Ele diz que, ele vai lá, fala para João que vocês acabaram de ver, ou seja, ele cura o cego, ele faz mudo falar, né? Ele faz o cego enxergar, ou seja, essa promessa aqui de Isaías, né, que se cumpre nesse exato momento. Ele não responde com palavras, sim com gestos. Fala que os mudos falam, os mortos ressuscitam, e é anunciado o Evangelho. Ou seja, esse é um ponto também que a gente precisa considerar, e eu pretendo ficar nessa questão aí do Antigo Testamento para mostrar que Jesus e Jeová é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Por exemplo, né, eu falar mais um minuto aqui, diz que Jeová seria transpassado. O próprio Jeová fala por intermédio de Zacarias que ele seria transpassado. Lá no livro de Zacarias, eu até anotei aqui a minha colinha, capítulo 12, verso 10, diz: olharão para mim a quem transpassaram. Diz essa Bíblia judaica: olharão para mim, Adonai falando, Jeová falando que ele seria transpassado. E aí diz que lá em João, capítulo 19, verso 37, o soldado lança, né, joga uma lança nele, fura ele e diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, olharão para aquele a quem transpassaram. Em Apocalipse, quando Jesus se apresenta como Todo-Poderoso, né, no capítulo 1, verso 7, ele fala: eis que ele vem sobre as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, fazendo alusão ao povo de Israel. Ou seja, Jeová viria, seria transpassado, e foi transpassado, e Apocalipse diz, né, olharão para aquele, todo olho verá, até mesmo aqueles que furaram ele, transpassaram ele. Então, quer dizer, a palavra vai se cumprindo, né, do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é Jeová. O problema é que a doutrina da Trindade começa a arrumar confusão com interpretação a partir do Novo Testamento. Aí é que começa o Concílio de Nicéia, tem que vir os concílios para poder entender o Jesus homem que falava, né, de uma forma como se Deus fosse uma outra pessoa e não ele próprio, né, a parte dele, vamos dizer assim. Sim. Bom, essa é uma questão para se considerar. Átila, vou passar a palavra ao irmão. Vocês são próximos, né? Tudo, já, muitos debates juntos, mas o Tony foi provocativo, hein? Eu gosto assim. Você tem que arrumar essa confusão. A resposta é fácil para quem tem a revelação do alto. Tá vendo? E vai seguir a fé dos apóstolos e dos profetas. Então você está enrolado. Tá enrolado. Você está fora do caminho total. Vai. Como diz os memes, Jeca, eu gosto assim. Então tá amostradinho. Boa, vamos lá. É muito bom estar aqui com o Tony. Tony é uma bênção. Bom, vamos ver então, pastor Tony, quem é que tem a revelação do alto. Vamos ver quem é que faz as confusões. E vamos resolver essas questões, os problemas aí dos concílios. Nós vamos tratar disso tudo hoje, do que o senhor quiser tratar nesse assunto, para a gente estar sempre falando. Bom, a pergunta do nosso debate é: o pai e o filho são a mesma pessoa? Essa é uma pergunta relativamente fácil de responder. Eu nem precisaria recorrer ao grego, recorrer ao hebraico, para responder essas perguntas. Por exemplo, quando nós abrimos, eu vou citar quase todos os textos que o irmão Tony citou, o pastor Tony, e nós vamos analisar se o que ele disse de fato é verdade. Ele citou, por exemplo, João, Paulo, Apocalipse. Só que o que ele faz? O que a maioria dos unicistas fazem. Eles pegam textos isolados, desconsiderando o contexto. Eu sempre digo que texto fora de contexto vira pretexto. A outra coisa que eu achei interessante, eu ter trago a Bíblia do David H. Stern. Nós vamos trabalhar nessa Bíblia aí. Eu vou até evitar de usar a minha, então, para me ajudar o senhor na leitura dessa Bíblia. O senhor trouxe mais um, então nós vamos usar a de David H. Stern. Por exemplo, em João capítulo 1, o texto começa assim, ó. No princípio era a palavra, verso 1. No princípio era a palavra, eu estou lendo o texto grego, né? Enarque en hologos, kai hologos en proston teum, kai theos en hologos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Estar com Deus não quer dizer ser o mesmo Deus, a mesma pessoa. Ali nós temos a divindade de Cristo sendo a mesma que a divindade do Pai. Mas são pessoas distintas. Ali nós temos um acusativo de relacionamento, proston teum, indicando que o Filho e o Pai desfrutavam de um relacionamento íntimo desde a eternidade. A partir do versículo 14, o texto diz assim, olha, e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito do Pai, distinção de pessoas. No verso 18, e depois eu gostaria que o senhor lesse na Bíblia de Gedevia Legar Stern, já que o senhor gostou de Isaías, depois nós vamos ler alguns textos de Isaías e alguns textos dos demais livros nessa Bíblia que o senhor trouxe. No verso 18, o texto diz assim, olha, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Deus unigênito, ou o Filho unigênito, porque aqui nós temos uma variante textual, alguns manuscritos trazem monogenes theos, outros ruios monogenes, que é Deus unigênito ou Filho unigênito. É uma variante textual, eu acho melhor a que traz Deus unigênito. Mas o interessante é que H. Stern colocou aí o Deus unigênito, que estava ao lado do Pai e era idêntico ao Pai, este o fez conhecido. Observe que ele coloca na própria Bíblia que o senhor trouxe. Estava ao lado do Pai e era idêntico ao Pai. Este o fez conhecido. No Evangelho de João, nós vamos ver Cristo fazendo a distinção entre ele e o Pai. O que nós concordamos com o que o senhor disse, pastor Tony? A divindade é a mesma, mas a personalidade ou as pessoas são diferentes. No capítulo 14 de João, Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Observe a distinção de pessoas. No capítulo 15, Jesus também faz uma metáfora. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Ele é a videira e o pai é o lavrador. O lavrador e a videira não podem ser a mesma pessoa, certo? Eu sou o lavrador, tem a videira, correto? Então não tem como ser a mesma pessoa. No livro de Apocalipse, que o senhor citou, como se fosse um cumprimento de Zacarias capítulo 12, que o senhor acabou de citar, nós temos todo o contexto. No verso 7, de fato, eis que todo olho verá, até o que os traspassaram. Ele pegou essa palavrinha do texto e colocou como se fosse Zacarias, um cumprimento. Mas todo o contexto começa primeiro, Jesus recebendo a revelação do Pai. No mesmo capítulo 1, nós temos os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 4 de Apocalipse 5, nós temos o Pai assentado no trono, os 7 Espíritos ao redor do trono, e nós temos o Filho, no capítulo 5, tomando o livro da mão daquele que está sentado no trono, mostrando claramente a distinção de pessoas. Uma coisa interessante que eu achei também, que o pastor Tony disse, é que nós temos que usar toda a Bíblia. Maravilha, isso é maravilhoso. O Antigo Testamento é muito claro na pluralidade de pessoas sobre a Trindade. Nós temos Gênesis capítulo 1, o nome Elohim, no plural, embora isso não quer dizer que seja uma trindade ali, mas é uma pluralidade. No verso 1 de Gênesis, começa bem assim, ó, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. João pega esse versículo no capítulo 1 e começa no grego, enarque enrologos. Na Septuaginta, que o livro que acabou de citar também, inicia da mesma forma. Só que João fala bem assim, ó, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus. Ele coloca o Filho junto com o Pai, no versículo 1 de Gênesis. No verso 2, nós temos o Espírito de Deus, mais uma distinção de pessoas. No verso de número 26, nós temos o façamos, que eu acho que o senhor vai concordar comigo, pastor Tony, que é um plural. Gênesis 1, 26 é um plural. Gênesis 3, 22, o homem é comum de nós. Gênesis 11, verso 7, desçamos e confundamos. Isaías capítulo 6, verso 8, quem há de ir por nós. E todos os textos do Antigo Testamento. E eu gostaria de concluir a minha fala, para não monopolizar o tempo, mostrando que, porque não é bíblico a doutrina da unicidade, que coloca o Filho e o Pai como se fosse a mesma pessoa. Eu torno a dizer, é a mesma divindade, a mesma essência, mas pessoas distintas. Por quê? Eu vou terminar aqui a minha fala, Zé, para não ser muito prolixo, não estender muito tempo. E na minha segunda fala, eu vou apresentar por que a doutrina da Trindade é bíblica e o unicismo não pode ser aceito como uma doutrina bíblica. Ela vai desconfigurar o Evangelho, a doutrina da reconciliação, da propiciação, da expiação, que nós precisamos de duas pessoas distintas para fazer isso. Na minha próxima fala, eu trato disso. Na minha primeira fala, apenas mostrei que os textos que o pastor Tony citou, e dentre outros que nós iremos trabalhar, mostra plenamente que o Pai é uma pessoa e o Filho uma outra pessoa distinta, embora compartilham da mesma essência, como João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. O numeral rem está sendo usado de forma adjetiva, mostrando que ele e o Pai são da mesma essência, mas não deixam de ser duas pessoas. Eu volto à minha fala e depois eu trabalho o argumento de porquê que a doutrina que o senhor está professando não pode ser aceita. Pessoal, é só o começo, hein? Só a primeira fala dos dois, tem muito mais aí para você. Então, ó, a partir de agora, para a gente equilibrar aqui as falas e tentar avançar, né, na medida do possível, nós estamos falando de um debate aí de quantos séculos já, Tony?
há mais ou menos eu creio, começou com Tertuliano levantar essa questão da Trindade, né? Lá já no começou final com Práxeas, no século II, que Práxeas, Irineu isso. refutou, Tertuliano refutou. Exatamente. Mas também o para Tertuliano, séculos com de relação à Trindade, começou com o Tertuliano defender e ir contra Práxeas, Sim, inclusive. para séculos de debate, nós não vamos resolver hoje. E nem conseguir responder, mas vamos tentar, aos pouquinhos. Então, 4 minutos, tá, Tony? Eu vou avisando, fica tranquilo, se precisar, depois a gente compensa o tempo, não tem problema. Vamos lá, 4 minutos. A teologia, ao longo desses séculos de debate, né, cunhou essa questão da Trindade como um mistério. Tá? Esse é um ponto que a gente não pode ignorar, o mistério da Santíssima Trindade. Né? Cabe a todos os telespectadores que são trinitários e que comungam do pensamento que o pastor Átila acabou de falar, se perguntar por que o mistério? Né? De onde surgiu esse mistério? Porque levou os teólogos, provavelmente do Concílio de Nicéia, aliás, um pouco mais para frente, que é o caso de Agostinho de Hipona, né? O famoso filósofo Santo Agostinho, a cunhar esse termo mistério. Né? Foi ele que recebeu essa incumbência de definir a Trindade como um mistério. Então, esse mistério não surgiu por um acaso. O termo mistério que, quando você debate, você explica para um pastor, para um teólogo, não, isso aí é um mistério que não está... Ou seja, sem definição. Né? Talvez se eles tivessem consultado o pastor Átila para resolver o mistério, acredito que ele resolveria muito bem e não teria cunhado esse termo, não existiria. Mas voltando aqui, ele citou um dos textos que ele citou aqui, voltando de trás para frente, como o senhor gosta de falar, né? Em Gênesis 1:26, eu concordo plenamente que ali é um plural. Não há debate com essa questão aí. Só que não é um plural de quantidade, e sim um plural de qualidade, uma pluralidade de atributos. Porque no momento que Deus fala no plural, façamos, não está determinado se é 2, se é 3, se é 4, se for quantidade. Então não tem como fechar essa questão. Então, se façamos aí, os próprios judeus, né? Paulo diz que aos judeus pertence o culto, a adoração, as promessas, o próprio Cristo falando para a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, verso 24, que a salvação vem dos judeus. Eles precisam ser consultados quando a questão é principalmente a sua fé monoteísta, esse monoteísmo raiz, os próprios judeus vão dizer que Gênesis 1:26 não é pluralidade, ou melhor, que é pluralidade, porém não de quantidade, e sim de qualidade, uma pluralidade como se fosse de atributos. Né? Agora, com relação ao tema de João, capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por ninguém, aí nós temos um problema, se a gente for olhar isso ao pé da letra, né, como diz, a própria divindade de Cristo, ele é Deus ou não é? Então, essa é uma pergunta que a gente pode falar. Como é que Deus nunca foi visto por ninguém, se nós temos inúmeros relatos de profetas que tiveram cara a cara com Deus, como Jacó colocou o nome de Peniel lá em Gênesis 35, porque vi a Deus face a face e minha alma foi salva. Quando Moisés morre, Deus fala, né, nunca houve nem haverá, lá em Deuteronômio capítulo 32, servo fiel igual meu servo Moisés, com quem Deus falava face a face. E ele citou aqui, só para concluir esse 1 minuto, aqui mesmo em Isaías capítulo 35, olha o que diz assim, ó, e verão, verso 2, 35:2, e eles verão a glória de Adonai, o esplendor do seu Deus. Isaías 35 diz que eles verão a glória de Adonai. E no Evangelho de João, lá no capítulo 1, verso 12, se eu não estou equivocado, 14, ele fala assim, e vimos a sua glória. Aí entra a questão que o pastor Átila citou, como a glória do unigênito do Pai. Ele usa uma figura de linguagem chamada comparação, que na teologia nós conhecemos muito bem, no português, a figura de comparação, como a glória do unigênito do Pai. Ele usa um verbo, uma expressão que também é utilizado por Zacarias capítulo 12, verso 10, chorarão por ele, né? Chorarão por mim a quem transpassaram como se chora pela morte do unigênito do Pai. Ou seja, ele usa uma figura de comparação. Não está dizendo que vai chorar pelo meu filho. Ele está usando uma expressão muito comum, né? Chorar pelo unigênito, que era algo muito comum dentro da cultura de Israel. Boa, deu tempo? Vamos lá, Átila, 4 minutos. Vamos também, começar de trás para frente as afirmações que ele disse. Vamos voltar de trás para frente. Observar que ele fez é exatamente o que eu disse que os unicistas fazem. Ele pegou o texto de Isaías e pegou uma parte de João 14, capítulo 1, verso 14, e fez uma aplicação. O tempo não deu para dissecar mais. Volta o então, tempo aí para mim, pegar... Zeca. Brincadeira. Então vamos lá, ele fez exatamente isso. Em segundo lugar,
Olha a afirmação que ele fez. Gênesis 1, 26, ele concorda que é um plural. Aí ele disse bem assim, ó, pode ser 2, pode ser 3. A pergunta é, pastor, pode ser 1? Não, de maneira nenhuma. Então, está resolvido o problema. Se não pode ser 1, tem que ser plural. Mas não é plural quantidade. o texto. Agora, como que nós trabalhamos para saber se ali é um plural de fato que apoia a visão do Senhor ou a minha visão trinitária? Em primeiro lugar, a expressão é Vaiomer Elohim Naseh Adam, Betsalmeno Kidmuteno, em hebraico. E disse Deus, façamos o homem com nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tanto o verbo quanto os pronomes estão no plural. A Septuaginta, esse texto ali está no cortativo no hebraico, a expressão nascer, ou nascer, está no cortativo. A Septuaginta, pastor Tony, traduziu esse nascer como poiesomem. Poiesomem é um subjuntivo exortativo. Da ideia de acordo com Wallace, citando Chamberlain, ele diz que o exortativo no grego, o subjuntivo, é um convite para alguém participar da ação. Dentre outros significados, um deles é um convite para alguém participar da ação. E qual é aquela ação ali? Fazer o homem. Se o Senhor disser ali que ele está convidando os anjos para participar da ação, o Senhor não se parece com anjo. Por mais bonito que o Senhor seja, com todo respeito, o Senhor não se parece com anjo. Anjo não é criatura, anjo não é criador, anjo é criatura. Então, o plural de Gênesis 1, 26 apoia muito mais a visão trinitária, porque nós vamos ver João dizendo que o Filho participou da criação de todas essas coisas. Jó diz que o Espírito de Elohim me fez. O Salmo 104, verso 30 diz, envias o teu Espírito e são criados. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são criadores, ou é o Criador, nós temos uma pluralidade. Sobre o texto de João, capítulo 1, que o senhor acabou de citar, no capítulo 1, verso 18, quando o senhor disse bem assim, a questão do unigênito, ali, a palavra unigênito, monogenês, é único do mesmo gênero, único da mesma classe, único que é Deus como ele é. Nós pegamos, por exemplo, o dicionário de Low e Naida, que é o baseado em domínios semânticos, e nós vemos plenamente Naida definindo, Low e Naida definindo esse termo como o que é da mesma classe, que é da mesma categoria, que é Deus como Pai. Então nós temos uma distinção de pessoas. Todos os textos que o senhor citou e o que o senhor ainda vai citar, está de fato falando da divindade de Cristo. E como Deus, ele possui a mesma divindade de Adonai, que é a tradução que está no português do tetagrama, Yud He Vav He. É o mesmo Deus. Isso aqui não há problema nenhum para nenhum trinitariano que conheça de fato a doutrina da Trindade. Agora, como pessoas, eu tenho quanto tempo, Zeca, para eu concluir? Produção, quanto tempo? 1 minuto e meio? 1 minuto. Tá. Bom, mais uma vez não vai dar para eu expor o que eu ia expor, eu só apenas fiz um contraponto que o senhor fez. Mas vamos lá. Por que nós temos que ter a distinção de pessoas? Vou tratar de um ponto. Depois eu trato da propiciação e da expiação. Olha a reconciliação, pastor Tony. Nós precisamos da cooperação dos membros da Trindade no conceito da salvação. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21, olha o texto. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Teve um mediador. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, e não vai confundir estar em Cristo com ser Cristo. Porque Deus está em mim e no Senhor, e eu não sou Deus, nem o Senhor é Deus. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fosse feita-nos justiça de Deus. Então a reconciliação significa deixar de lado a inimizade. Em Romanos capítulo 5, verso 10... Para concluir. Tá, eu concluo aqui, Zeca. Concluo. Romanos 5, 10 diz, porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, não é pela morte de Deus, o Pai, mas pela morte de seu filho, o que o patripacianismo criou, criando a morte do Pai. Porque para manter a doutrina do Senhor, o Senhor vai ter que chegar à conclusão que Deus, o Pai, morreu na cruz. E não foi, é Cristo. Reconciliar pela morte de seu filho. Muito mais estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então mostra claramente que quem morreu foi o filho e não o pai. E na minha próxima fala eu continue nessa mesma pegada, esse argumento aqui. Eu volto a fala para o senhor. Vamos lá, Tony. A morte de Deus na cruz se deu como a morte de um ser humano. Deus teria morrido como morre um ser humano normal, ou seja, não estamos falando da morte do Espírito de Deus, né, do seu Espírito. Morreu na carne, como todos nós morremos.
O próprio Deus, quando se apresenta, pastor Átila, para João na ilha de Patmos, ele fala, eu sou o Todo-Poderoso. Estive morto e revivi. O próprio Todo-Poderoso diz em Apocalipse que esteve morto. Ele não morreu na sua totalidade, não foi a sua divindade que morreu. Não morreu a divindade. Morreu a sua humanidade, como homem. Né? Ele morreu como homem, ele foi a propiciação, conforme o senhor citou aqui. Falando sobre Gênesis 1, 26, a gente precisa fazer a pergunta. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, Deus é espírito. O homem é carne e osso. Nós temos muitas perguntas para responder sobre Gênesis 1, 26, em se tratando de pluralidade de pessoas. Né? Com quem Deus estava falando ali? Jó capítulo 38, a partir do verso 1, diz que Deus estava ali com seus anjos na criação, quando aplaudia toda a criação. Deus nunca esteve só, esteve rodeado de seus anjos. Então, só Deus não estava. E Deus disse, eu criei todas as coisas sozinho. Quem estava comigo? Lá, Isaías 44, verso 24. Então, nós temos muitas questões para se considerar acerca desse tema. Mas Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, verso 14, o seguinte, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Outras traduções dizem que Adão é a imagem daquele que havia de vir, ou seja, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o Paulo está dizendo, Adão é figura daquele que havia de vir, semelhança daquele que haveria de vir. Ou seja, Adão foi tirado uma cópia de Cristo. Por isso que ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Ele fala para os judeus, inclusive, essa é uma prerrogativa de Jeová no Antigo Testamento. Como eu disse no começo da minha fala, você precisa recorrer aos textos do Antigo Testamento para saber quem é aquele que esteve aqui. Quando nós lemos aqui, por exemplo... Jeová, ele fala lá no livro de Isaías, o próprio Jeová, o próprio Adonai, ele diz o seguinte, voz do que clama no deserto, né? Preparai o caminho de Jeová, vosso Deus. Ou seja, está falando para João Batista, que inclusive ele é questionado a sua identidade, quem é você? Lá em João capítulo 1, verso 23, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, ele confirma que estaria preparando o caminho de Jeová. O próprio, quando provavelmente os trinitários debatem com o unicista, eles recorrem a essas passagens várias vezes para poder defender o quê? Que Jeová esteve aqui. João falou assim, olha, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Ou seja, ele se recusava a ser batizado porque ele sabia quem ele estava batizando. Jeová dos exércitos. Inclusive, o próprio profeta Malaquias, ele fala lá, vou enviar o meu anjo que vai preparar diante de vocês o meu caminho. Isso é Jeová. Jeová, o filho e o pai é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Talvez na teologia trinitária, para explicar bem como que se deu aí essa questão, vou para o pai, que o pai é maior que eu, o filho não sabe o dia que vai voltar, né? Só o pai que sabe, ou seja, então o filho deixa de ser todo-poderoso, porque e os atributos do todo-poderoso, que é a onisciência, saber de todas as coisas, mas o filho diz que não sabe o dia que vai voltar. De repente, a união hipostática, que é uma questão, né, trabalhada na teologia, possa responder esse questionamento. Para concluir, Tom. Né? Então, assim, Jeová, os irmãos depois pesquisam Isaías 43, 40, verso 3, depois compara com João capítulo 1, verso 23, com Malaquias 3:1, você vai ver que João Batista teve uma missão, Jesus fala que ele é o maior, lá em Mateus 11, o maior de todos os homens nascidos de mulher, João Batista. Por que será que ele, dentre todos os profetas, é o que recebe o maior título de todos? Qual seria a missão dele? Preparar o caminho de Jeová. Por isso lá o profeta diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Teve um dia que Deus entrou, rompeu, andou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém e João teve com ele cara a cara. Agora, é aquilo que eu estou falando, né? Como explicar essas outras questões, né? O filho não sabe o dia que vai vir, está sentado à destra de Deus, e aí entra a questão do mistério abraçado pela doutrina da Trindade, o mistério da Santíssima Trindade de Agostinho. Boa. Nós temos uns 25, 27 minutos para terminar o bloco, então ainda tem bastante tempo de fala. Para o Átila, mistério não é problema, né? Pentecostal, o mistério está tranquilo. Se fosse um reformado, teria problema. Fogo. Porque o reformado com mistério fica meio assustado. Mas o pentecostal, aí, para ele, não tem problema. Eu queria só responder uma questão que o pastor Átila fala. Deixa eu responder a próxima. Não, só uma questão que ele disse que eu pego versículos isolados. Tá, responde e aí depois o Átila pega 5 minutos. Não inicia o tempo dele agora, não. Vamos lá. Só para dizer que dentro de um debate tem como você ler todo o contexto,
muito texto, você tem que ir citando realmente, porque o tempo não nos permite citar todo, ler tudo. E aí você ajuda, melhor ainda, né? Se me ajuda, melhor ainda. Vai, 5 minutos, aí, vai. meu. Obrigado, deu mais um tempo. Se interromper de novo, tem que dar mais Dá um. 5 hein? minutos para ele, para dar. Não, Não tem problema vai não. lá. Não, vamos lá. 5 Pastor minutos. Tony, concernente à dificuldade que o senhor tem de citar texto, eu entendo perfeitamente. Para defender o que o senhor defende, é só citando os textos isolados. Fica tranquilo, eu entendo a Não, só estou dificuldade. pegando... Só para te Tem nada provocar. isolado aqui. Jeová não foi vir? Fica João Batista tranquilo. preparou o caminho de Jeová? Vamos lá. Ué, não tem isolado Vamos aí. começar mais uma vez de trás para frente, né? Como o Zeca disse, mistério não é problema para mim. Eu sou pentecostal e pentecostal Verdade. até o tutano, tá? Vai sapatear daqui a pouco. Parece que é um problema para o pastor Tony a palavra mistério. A Trindade é um mistério, então a palavra mistério é um problema. Se o senhor partir dessa perspectiva, o senhor vai ter um problema com a piedade. Porque Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Se mistério for um problema para o senhor... Na sequência, ele revela que mistério é esse. Só não me interrompa, porque eu não te interrompi. O mistério ali é um problema, se for para o senhor. Para mim não é problema, diga-se de passagem, para mim não é problema nenhum. A palavra mistério no grego, misterion, é algo que não está capaz da concepção natural de compreender. É por isso que eu disse, está vendo como o senhor tinha dito no início do debate, que só tendo a revelação para entender o unicismo. Exatamente. Eu disse que nós iremos ver quem tem a revelação e o Espírito Santo ou não. Porque para nós, esse mistério não há problema nenhum. Só ter a unção do Espírito Santo, a presença de Deus, a visão espiritual aberta. Agora, é impossível nós compreendermos Deus, pastor. Nas palavras de John Wesley, tentando falar sobre isso, ele diz o seguinte, abre aspas, explique-me como tem 3 lâmpadas nesse ambiente e apenas uma luz, e eu te explico o mistério da Trindade. Não dá para explicar. Assim como o senhor também não consegue explicar Deus. Ora, como que o finito vai explicar o infinito? Como que o natural vai explicar o sobrenatural? Como que a criatura vai explicar o Criador? É impossível. Então essa fala do senhor deveria ser desconsiderada nesse sentido, porque isso não desfala nada da Trindade. Em segundo lugar, o senhor disse que, olha, o senhor acabou de fazer, pastor Tony, a Bíblia ter um problema. Por quê? João disse, Deus nunca foi visto por alguém. Aí o senhor disse, ora, aqui nós vamos ter um problema. Depois voltem, ouvintes, volte o tempo, e o senhor vai ver que ele criou um problema para João. O que nunca foi problema. Ele disse assim, olha, ele colocou a Bíblia em xeque. Porque ele disse, João disse que Deus nunca foi visto por ninguém, mas no Antigo Testamento nós vamos ver Deus, as pessoas tendo encontro com Deus. Ora, pastor, o termo Deus ali, Deus nunca foi visto por alguém, está no acusativo. Mostrando que o Pai nunca foi visto por alguém no Antigo Testamento. Mas o texto continua, por isso que eu digo que tem que ler o texto todo. Mas o Deus unigênito que estava ao lado do Pai e é idêntico a ele, na Bíblia de David Galisteu, que eu acho que o senhor não leu ela toda, o senhor leu algumas partes que parece te ajudar, mas lê ela toda, só entender. 18, a continuidade diz, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai e é idêntico a ele, este o fez conhecido. João está dizendo que as manifestações no Antigo Testamento de Deus, nós temos uma cristofania ou uma teofania. Deus Pai nunca foi visto, até porque Timóteo, Paulo disse a Timóteo, ele possui a imortalidade, qual homem nenhum viu, nem nunca vai ver, a qual nenhum homem ainda viu. Então, Paulo também arrumou um problema, pastor Tony. Olha a perspectiva. Às vezes, para refutar o irrefutável, o unicista precisa ferir o que o texto bíblico está dizendo. Primeiro ponto. E outro sim, olha o que ele acabou de confirmar. Gênesis 1:26 é um plural. Pronto. Então aqui, pastor, esse texto deveria ser lançado por terra diante do unicismo. Ou o unicismo lançado por terra diante desse texto. Em segundo lugar, ele disse, Deus é espírito, o homem foi feito à imagem de Deus. Ô, pastor Tony, eu acho que o senhor é teólogo, o senhor sabe que aquela imagem ali não tem a ver com imagem física. O homem não se parece com Deus fisicamente. Deus é espírito, João capítulo 4, verso 24. Ali está falando na continuidade do texto de poder para dominar e etc. Então não tem a ver com imagem física. Ninguém se parece com Deus fisicamente. Mas olha que maravilha. Deus enviou o seu Filho, João 3:16, o texto áureo do Evangelho. E eu vou dar continuidade, porque eu ainda tenho apenas 2 minutos, no que eu estava dizendo. Não, 2 minutos não. Ah, eu falei mais? Falou mais, mas pode concluir, Tá, vai. eu concluo aqui então. Conclui, depois o Tony ganha Tentei ganhar mais 2 brechinha. minutinhos, não consegui, rapaz. Isso, 2 minutos, aí derruba o bloco inteiro. Tentei ganhar 2 minutinhos e não consegui, ouvintes. Estou brincando. Então, dando continuidade para eu concluir, observe só como que o unicismo vai desconsiderar a Bíblia. Jesus disse em Mateus 26:39, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice.
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós temos aqui um contraste de vontade do filho e vontade do pai, mostrando que são duas pessoas distintas. Fica claro aqui o relacionamento sujeito-objeto no texto. Eu concluo. Quando ele está morrendo na cruz, pastor Tony, olha o que ele diz em Lucas 23, 46. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Se nós não tivermos duas pessoas aqui, pastor, nesse ato salvífico da cruz, esse evento importantíssimo seria uma charada de um único Cristo, o que tornaria Cristo, entre aspas, na palavra de Orton, neurótico. O unicismo criou um Cristo neurótico, com todo respeito à sua pessoa, você já sabe, nem precisa falar disso. Porque Cristo ora ao Pai, o Pai responde. Conversando com o unicista certa feita, sabe o que ele disse para mim, Zé, que eu vou concluir aqui de verdade. Ele disse para mim assim, pastor Átila, falar que a pessoa conversa com outra pessoa não tem problema, porque o salmista conversa com a alma dele. O senhor concorda com isso, pastor? O salmista conversa com a alma dele. Agora, pega a alma do salmista respondendo para ele. Como Deus, o Pai, respondia para o Filho no Novo Testamento. Pai, glorifica o teu nome. O Pai dá um brado do céu. Já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Ora, meu Deus do céu, se nós não temos duas pessoas aqui, o Cristo do unicismo não é o Cristo da Bíblia. Eu volto a fala para o senhor. 5 minutos, Tony. O Cristo da unicidade, eu não gosto muito da expressão unicismo, mas o Cristo dos unicistas é o Deus da Bíblia. Tem muitas questões, muitos pontos levantados pelo pastor Átila aí, que a gente precisa, 5 minutos, vou tentar aqui ser bem conciso, né? Na cruz eu não vejo diálogo, tá? Na cruz só tem uma pessoa falando ali, não vejo diálogo. O diálogo é quando estamos tendo aqui agora, eu e o senhor conversando, isso é um diálogo. Na cruz só vejo Cristo falando. Quando ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, quando Estevão estava sendo apedrejado, fez a mesma oração. É um salmo que tem, um salmo bíblico, agora me foge da cabeça a referência, que Davi falou, se não me engano, no Salmo 35, ele fala, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu tive fazendo algumas pesquisas, lendo algum material, que diz que essa é uma oração muito comum naqueles tempos de Jesus, quando estava-se próximo à morte. Mas, por exemplo, o próprio Jesus se apresenta como Pai para os seus discípulos, né? Para Filipe. Me mostra-nos o Pai que nos basta. Estou há tanto tempo convosco que não me conhece, Filipe. Né? Quem vê a mim vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai. Ele estava falando porque ele dizia que ia para o Pai, vou para o Pai é maior que eu. Em João, no versículo 14, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A expressão correta aí seria vai ao Pai. Ele coloca-se como Pai. O próprio Isaías fala, né, em Isaías capítulo 9, verso 6, que ele é o Pai da eternidade. Então, tem muitos pontos que o pastor Átila falou, e ele me acusa de não ler os textos completos. Eu vou ler um texto para o senhor completo. Aqui, um dos termos que o senhor citou aí, 1 Timóteo 6, verso 16, diz assim, ó, aquele que tem, ele só, a imortalidade, para ser imortal, ele experimentou a morte, né, e ressuscitou. Esse é um título de Cristo imortal. A morte não conseguiu vencer, ele venceu a morte. Se depende de um Deus, como diz Pedro, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, se depende de um Deus para ressuscitar, como que ele venceu a morte? Ele mesmo diz que viria. Então diz assim, ó, ele é imortalidade e habita na luz inacessível. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, o qual seja a honra e poder sempre eternamente. Paulo está falando de Cristo, que ele habita numa luz inacessível. Ou seja, na sua glória, que é o que Moisés pede para ver, mostra-me a sua... eu quero ver a sua glória, não a sua face. Não. Ele viu pela passar de costa. Moisés queria ver a face de Deus, cara a cara. No Monte da Transfiguração, os discípulos tiveram essa oportunidade. Por isso que João fala, vimos a sua glória. Quando João chega lá no capítulo 4 de Apocalipse, João diz que cai morto quando vê o rosto de Deus ali na sua... né, vê Cristo na sua totalidade, ele cai morto porque não conseguiu ver a glória dele. Então, quando João fala Deus nunca foi visto por ninguém, está falando no seu estado original, natural. Nenhum homem consegue ver Deus dessa forma. Agora, o texto que o pastor Átila citou, que certa vez num debate com você, ele falou, me mostra no original da família 35, se está lá Deus que foi manifestado em carne, o mistério que ele citou aí. Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Automaticamente ele revela o mistério. Deus foi manifestado em carne. Se o verbo, que é a palavra, estava com, eu não separo Deus da sua palavra, jamais. A minha palavra não é um ser à parte de mim, de maneira nenhuma. Então diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 14, e a palavra se fez carne
Ou seja, e o verbo, que era Deus, se fez carne. Ou seja, aquele que falava no princípio, e eu falo isso no livro que eu escrevi, a voz de Deus que você ouve no Gênesis, criando todas as coisas, a voz criacionista de Deus, no momento da história, ela se materializou, se fez carne e habitou entre nós. Só para resumir, a cruz, pastor Átila, Jesus não é maluco por estar na cruz um Deus esquizofrênico, por quê? Porque na cruz ela representa o sacrifício. E ali na cruz tínhamos a oferta, né, o cordeiro, mas o autor aos Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote. Cadê o sacerdote que recebia a oferta? A Bíblia aponta ele como sacerdote também. Ou seja, nós temos a oferta, temos o altar, que a cruz, para ser o sacrifício, representou aos moldes do judaísmo um altar para o cordeiro ser imolado, certo? Então, ali na cruz do Calvário, nós tínhamos o cordeiro, tínhamos o sumo sacerdote que fez a oferta por todos nós, que é Cristo, o autor de Hebreus, capítulo 9, capítulo 6, ele vai falar sobre isso, entrar em detalhes sobre essa questão, e o próprio Deus que recebe a oferta. Conforme o pastor citou, Deus estava em Cristo. Por que ele ora, Deus meu, por que me desamparaste? Porque isso também está lá em Salmos, capítulo 22, verso 1, uma oração de Davi muito conhecida dentro do povo de Israel, e o Senhor Jesus, no caso, ele faz aquela oração porque ele assume o nosso lugar como propiciação. Ele faz uma oração em nosso lugar. Ele se oferece por nós. Ele toma o meu e o seu lugar. Por isso, o homem, quando está distante de Deus, cheio de pecado, porque ele estava levando sobre si, ele está separado de Deus. Não porque Deus ficou lá, é santo, não pôde ver o filho ali morrer, etc. Primeiro, qual é o pai que daria um filho para ser morto e não viria em seu lugar, como a gente vai ver no próximo bloco, que eu vou falar um pouco sobre essa questão. Acho que não vai dar para falar nesse bloco. Não dá mais? Eu acho. Vamos lá, Átila, 4 minutos. Observe o que ele disse na fala dele. Nós não temos um diálogo na cruz. Diálogo é isso que está acontecendo aqui, ó. Exato. Vamos lá. Não tem um diálogo, então, no Novo Testamento entre o pai e o filho? Com relação a cruz. Então, eu nenhuma vez interrompi o senhor. Já me interrompeu 3. Perdão. Nenhuma vez. 70 vezes 7. Não, pode ficar à vontade. Pode me interromper, pode ficar à vontade. É difícil defender o que você defende. Eu entendo. Fica tranquilo. Vamos ver se não tem um diálogo entre o pai e o filho no Novo Testamento. Em João, capítulo 11, versículo 41 e 42, o texto diz assim, ó. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus está dizendo nesse versículo que o Pai sempre ouve ele. Para eu te ouvir, pastor, eu preciso ser uma outra pessoa. Correto? No capítulo 12 do mesmo evangelho, João, versos 28 e 29, olha o texto. Pai, Jesus dizendo isso. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Jesus está falando aqui na terra. Veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. No verso 29, a multidão entendeu, embora entendeu equivocadamente, mas entendeu melhor do que os unicistas. Olha o que a multidão entendeu. E a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, ouviu a voz, que havia sido um trovão. Eles entenderam que tinha sido um trovão. Outro dizia, um anjo lhe falou. Então, embora a multidão não entendeu o que estava acontecendo, entendeu melhor do que vocês, pastor. Porque os unicistas pensam que o pai e o filho é uma pessoa só. A multidão não entendeu que foi Cristo falando com ele mesmo. A multidão percebeu que a voz foi externa, embora pensaram que fosse um trovão ou que fosse um anjo. Mas nesse texto, o pai responde para o filho. Vamos ver se não precisa de 2 pessoas? Em Romanos capítulo 8, verso 34, o texto diz assim, ó, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. A palavra intercede no grego ali é entinkano ou entinrano, em outra pronúncia, eu prefiro entinkano. De acordo com Strong, é encontrar-se com, consultar, suplicar a favor ou contra. Outro ponto importante, Loinaida diz o seguinte, na página 35 do seu dicionário, pedir algo com insistência e urgência. Além disso, ele define na página 383, falar a alguém em favor de outra pessoa. Por exemplo, eu vou interceder pelo senhor, pelo Zeca, ou para o Zeca. Eu preciso falar com o irmão Zeca a respeito do senhor. Nós precisamos de 3 pessoas nessa fala, pastor.
O Cristo intercedendo ao Pai e alguém a quem precisa dessa intercessão, no caso, nós. Uma outra coisa que o senhor afirmou, que eu gostei muito que o senhor afirmou aqui, no nosso outro debate, o senhor citou a família 35, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, e eu disse bem assim, vocês fizeram um corte da minha fala, dizendo que eu falei que na família 35 não está. Isso não é verdade, pastor. Eu dou aula de manuscriptologia, dou aula de crítica textual. O que eu disse foi o seguinte, na família 35 não está Deus Pai, Theos, como uma referência a Deus Pai. A família 35 é adepta ao texto majoritário. No texto majoritário, do qual é adepta, está lá bem assim, ó, Theos ephanerot en sarki. No texto minoritário está Ros ephanerot en sarki. Se o Zeca me permitir, na minha próxima fala, no próximo bloco, eu gostaria muito de explicar, à luz do grego, aquele cântico messiânico de 1 Timóteo 3,16. Ros ephanerot en sarki. Por que no manuscrito majoritário está Theos? Por que eu prefiro Ros, pronome relativo, e não substantivo, para ser o sujeito dos 6 verbos depois que veio? Eu gostaria muito, pastor Jeca, de tratar isso aqui, porque o corte que os unicistas fizeram, é caráter dos unicistas fazer isso, pegar uma falazinha e descontextualizar a minha fala. Vamos ver se eu entendo ou não de manuscriptologia, no sentido até mesmo prepotente da fala, que por mais que isso possa soar, não é. Mas o que deu a entender que vocês fizeram, o professor Átila não entende nada de manuscriptologia. Puxa, eu dou aula disso no meu curso teológico. Só que vocês descontextualizaram a minha fala. De fato, eu tenho a família 35 e está Theos, mas o que eu disse foi, lá não está Theos como uma referência a Deus Pai. Ali está defendendo a divindade de Cristo, não é a pessoa do Pai. Até porque o autor da família 35 nem unicista é, pastor. Diga-se de passagem isso. E outro sim, se o senhor concorda com a família 35, o senhor tem que ir lá no canal do senhor, excluir o vídeo de Mateus 28, 19, que o senhor disse que não está no texto original. Porque na família 35 também está o texto de Mateus 28, 19. Se o senhor concorda com um, o senhor tem que concordar com o outro, então. E o senhor não fez isso. Tá? Então, só mostrando aqui, na minha próxima fala, eu vou desmistificar essa fala do senhor e vou mostrar que ali nós temos o pronome relativo, porque é característica da poesia grega. Eu vou citar outras poesias gregas que tem, usando o pronome relativo. Eu volto a minha fala para o senhor. Boa. Ó, vamos fazer o seguinte, então, para encerrar o bloco, mais uma fala para cada um, neste bloco aqui. Aí a gente faz um intervalo. No próximo bloco são as considerações finais e conclusão, tá? Então, vou pedir para vocês aproveitarem. O Átila já falou que quer que falar, então já fala agora. E o pastor Tony também na fala anterior falou que queria, então já fala agora. Já aproveita agora, porque vai acabar o bloco. No outro é só conclusão, que é bem curtinho, tá bom? Vamos lá, Tony, 4 minutos, por favor. Vamos lá. Falando do pastor Átila, eu gosto assim, amostradinho, né? Bom, é o seguinte, pastor Átila, eu não sei se o senhor entendeu, peço que os ouvintes voltem, os telespectadores voltem à gravação, depois que assistir no gravado, você vai ver que eu falei na cruz não tem diálogo. Ele citou outros diálogos ali, que a gente pode conversar acerca da voz, que aparece em Mateus capítulo 3, também no batismo de Jesus. Uma voz... Não pode conversar na hora de conversar é agora. Então, assim, na cruz, não teve diálogo. Eu disse na cruz. Podem voltar à gravação que vocês vão ver essa questão. Com relação a Mateus 28, 19, eu já falei publicamente, inclusive no seminário que eu dou aula, que não tem como, na crítica textual, afirmar, já afirmei muito, que Mateus 28, 19 é um acrescentamento com base em documentos de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, já falecido recentemente. Ele afirma que foi interpolado, esse texto seria interpolado no segundo, terceiro século. Mas o que eu digo na aula, nos meus alunos no seminário unicista que eu dou, é que não tem como, através da crítica textual, condenar Mateus 28, 19 na fórmula trina. Por que na fórmula trinitária o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque os textos mais antigos que nós vamos conseguir encontrar originais, que são cópia de cópia de cópias, eles têm no máximo, segundo minhas pesquisas, 1.400 anos. É para menos. Um texto original não consegue durar mais de 1000 anos, o papel não fica. Então não tem como mais. Eu já fiz essa correção, tá? Que Mateus 28, 19... Embora lança-se muita dúvida sobre esse texto, muitos documentos lançam dúvidas sobre ele, mas não tem como comprovar através, né, da... Não tem como comprovar a crítica, no caso. A alteração dele, que ele foi alterado através da crítica textual. Ou seja, ele está, sim, nos originais, porque você vai a 1.400 anos. Os originais que a gente tem, digamos assim, né? Não vai porque tem 1.400 anos, a coisa teria acontecido há 1.700 anos atrás, então não tem como se comprovar através de textos, porque a adulteração teria se dado bem lá no segundo, terceiro século, segundo Ratzinger, então não tem como você comprovar isso. Porém, através do batismo nas águas, você vai ver que a igreja batizava
segundo Atos, em nome de Jesus Cristo. Essa questão. Sobre 1 Timóteo 3,16, no meu canal tem lá o corte bem especificando, diz que não estava teos ali. Teos ali. E sim, a outra expressão que se refere àquele, né, que está nas outras Bíblias, fora a família 35. Para concluir aqui, amados irmãos, nós temos o tema. Jesus e Jeová é a mesma pessoa? Ezequiel, capítulo 34, verso 11, Jeová, Adonai, afirma que viria pessoalmente buscar as ovelhas dele. Inclusive, a própria Bíblia King James fala, eu pessoalmente irei e buscarei as minhas ovelhas. A Bíblia do David Ster também fala, que a Bíblia judaica fala a mesma coisa, que Jeová viria buscar as suas ovelhas. Jesus se apresenta como autor, dono dessas ovelhas em João capítulo 10. Ou seja, quando ele diz, eu e o Pai somos um, uma expressão muito forte para o judaísmo, que pegaram pedra, os judeus pegaram pedra para matar, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Eles entenderam ali que não se tratava de união ou de, ali estão unidos no mesmo propósito, eles entenderam que Jesus estava falando que ele era o próprio Deus. Os judeus entenderam isso e iam apedrejar ele por blasfêmia. Leia João 10, verso 30 e 31. O próprio Cristo, debatendo com os judeus, ele fala para ele, lá em João capítulo 8, verso 58, eles dizem primeiro para ele, você não tem nem 50 anos, Jesus sofreu um preconceito etário por ser jovem, demais, 32, 33 anos, debatendo com os anciãos da lei. E ele falou, vosso pai Abraão viu meu dia e exultou. Ele, mas você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele diz isso para os judeus, está apontando claramente para aquele lá de Deuteronômio, capítulo 4, aquele da Torá que falou para Moisés, vai lá, fala que o eu sou te enviou. Eles entenderam perfeitamente que ia apedrejar ele por causa de blasfêmia. Jesus é Deus e quando ele se apresenta como Jeová, ele ia ser apedrejado. João capítulo 8, verso 58. Está claro nas Escrituras essa questão aí, né? Eu não sei se tem mais tempo. Para concluir, se quiser fazer aí uma conclusão, 30 segundos. Fora essas observações do Antigo Testamento em que o próprio Deus ele se compromete em vir, fica uma pergunta no ar. Ele desistiu? Enviou seu filho? Mudou de ideia? Ou é melhor a gente jogar na conta do mistério de Agostinho de Hipona, que aí não dá para resolver, como ele disse, mistério, a própria definição, pastor Átila disse, é uma coisa que não tem como resolver, não dá. Os principais teólogos da história da igreja, vamos dizer aí da igreja, né, da patrística, afirmaram que era mistério. Se é mistério é porque eles se debruçaram sobre o assunto e não tiveram uma resposta convincente. Ficaram com a dúvida ainda. Boa. Então, essa é a última fala do pastor Tony no bloco. No próximo bloco, Tony ainda vai ter um momento para as conclusões, tá bom? Vamos lá, Átila, para encerrar o bloco, por favor. Só uma dúvida, eu tenho essa fala, depois vou concluir também depois. E depois, no outro bloco, aí tem mais uma fala. Ok. Primeiramente, quero parabenizar o pastor Tony, isso aqui ao vivo, pela sua retratação. Porque mais de 2 ou 3 vezes, sim, não só o senhor, mas outros unicistas, afirmaram categoricamente, inclusive em debates comigo, que Mateus 28 e 19 não estavam nos originais. Parabéns pela sua retratação, agora o senhor fez correto. Então, isso mostra, mais uma vez, a evidência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai e, conjunção aditiva, do Espírito e do Filho e do Espírito Santo. Conjunção aditiva. Então, nós temos 3 pessoas ali tranquilamente. Parabéns pela sua retratação. Em segundo lugar, eu só trouxe a Bíblia King James e a Bíblia judaica completa. King James não é King James, não. Da outra vez eu trouxe a King James. Mas tudo bem, a judaica completa, de Isaías 48, 16, eu gostaria que depois eu conferisse. Está bem assim, ó. Almeida Revista Corrigida. Chegai-vos a mim. Isaías 48, 16, na Almeida Revista Corrigida. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez. Eu estava ali. Agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Isso na Almeida Revista Corrigida. Mas o texto ali, no hebraico, é Adonai, Adonai, Shelahani Verho. Adonai, 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 Shelahani Verho. A Bíblia judaica completa traduziu melhor isso aqui. A Bíblia que o senhor trouxe, que advoga contra o próprio senhor Tony. Olha como é que ele traduz isso daqui, ó. Adonai Elohim enviou a mim e a seu Espírito. Mostrando que nós temos 3 pessoas aqui. Alguém que enviou, Adonai. Alguém que foi enviado, no caso, a mim, no texto, que é uma profecia messiânica isso aqui. E uma outra pessoa, a seu Espírito. A mim e a seu Espírito.
Tem 3 pessoas aqui na própria Bíblia que o senhor disse que trouxe que advogaria contra a Trindade. Isso é um tiro no pé, entre aspas. Né? Agora, eu gostaria de concluir, Zeca, concluir com ele, com 1 Timóteo 3,16, que os unicistas batem na tecla dizendo que aquilo ali apoia eles. Gente, em primeiro lugar, aquilo ali não apoia o unicismo de maneira nenhuma. Mesmo que os irmãos adeptos ao texto majoritário concordem que ali está Deus que se manifestou em carne, aquilo ali não é uma referência a Deus Pai que se manifestou em carne. Aquilo ali é uma referência ao Deus Filho. Aquilo ali é um cântico messiânico. Vai advogar a favor da divindade de Cristo, não da pessoa de Deus Pai. Mas como eu sou adepto ao texto minoritário, ao texto crítico, uma melhor tradução é aquele, porque ali nós temos o pronome relativo. Eu vou explicar por quê. Eu tenho pelo menos 2 minutos, Zé. Eu vou explicar por que ali, pessoal, isso aqui é questão de crítica textual. Por que ali é melhor Ros? Citando aqui a fala de Roger Olmos, ele diz o seguinte, abre aspas, a leitura que aparece no texto com apoio dos mais antigos, está falando Ros, com pronome relativo, e mais renomados manuscritos nunciais, bem como de uma variedade de outros testemunhos. Além disso, é a leitura que melhor explica a origem das leituras variantes. A leitura do pronome relativo ro, do gênero neutro, encontrada em alguns manuscritos, deve ter surgido quando um copista tratou de alterar o texto, omitindo a segunda letra da forma manuscrita, da forma maiúscula, ros, para fazer o pronome relativo concordar com o substantivo misteria. O problema para o senhor aí, ó. Ele colocou no neutro para concordar com o seu antecedente, mysterion, que é gênero neutro, tá? Que aparece no contexto. Ou seja, para ficar no mesmo gênero do antecedente. Ros, essa alteração para ro, indiretamente pressupõe que ros, pronome relativo e não substantivo, seja uma leitura mais antiga. O texto receptus, eu não sei se o senhor sabe o que é um texto receptus, mas é o texto recebido. Eu não falo isso para denegrir, é uma pergunta sincera, não sei se o senhor sabe. Talvez manuscriptologia não é a área do senhor, eu não estou ofendendo, falando com sinceridade. Acompanhado por numerosos testemunhos, traz a palavra teos. Então, no texto recebido, traz a palavra teos. No entanto, nenhum manuscrito uncial, que é em letra maiúscula, copiado no período anterior aos séculos 8 ou 9 e que não tenha sido retocado posteriormente, foi alguém no seu canal e apresentou um manuscrito lá que tinha teos. Aquilo é retocado. Aquilo foi um retoque que fez. Não vou citar nome por respeito. Todas as versões antigas pressupõem ros ou ró. E nenhum escritor patrístico anterior, o senhor disse no início da sua fala, que queria falar da doutrina dos apóstolos, nenhum escritor patrístico anterior à parte final do 4º século revela conhecimento da leitura teos. A leitura teos pode ser surgido por uma das seguintes razões. Primeiro, de forma acidental, o que eu desconsidero, de forma intencional, talvez para que houvesse, porque ali nós temos 6 verbos posterior. Para ter um sujeito daquele verbo, daqueles 6 verbos, colocou teos. Ou também porque entenderam que o ômicron e o sigma ali fosse uma nômina sacra, uma abreviatura de teos, mas na verdade era um pronome relativo. Quem diz isso é Roger Olmos. David Agar Stern, o próprio autor da Bíblia que o senhor trouxe, pastor, diz o seguinte, a forma poética grega desse versículo sugere que Shaul, que é Saulo, esteja citando o antigo hino messiânico. O senhor concorda com a Bíblia dele? Então o senhor tem que concordar com isso aqui também. Na página 696 do Comentário Judaico do Novo Testamento. Daniel Wallace, eu não vou ler toda a fala de Wallace, por questões, porque já passou um pouco do tempo, diz o seguinte, ele vai dizer que ali o melhor a ser feito é o ros. Ele ainda chega a dizer o seguinte, que ali acaba sendo espuro, não é essas palavras dele, eu estou resumindo a fala dele, colocar teos. Ele discorda veementemente. E conclui dizendo, a poesia grega e o pronome relativo é muito mais propício ali. Muitos eruditos veem com frequência fragmentos de hino no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, começa com o pronome relativo, dizendo aquele que existia desde a eternidade, ou seja, aquele que existia como Deus, o qual existindo como Deus, ali é ros, o pronome relativo. Colossenses 1,15 começa com o pronome relativo, 1 Timóteo 3,16 e Hebreus capítulo 1, verso 3, mostrando que ali, pastor, é uma característica da poesia grega. Nesse ponto, o ros ali não necessariamente precisa de um antecedente dentro ali do texto. Ele pode buscar um antecedente no seu fora do texto. Caráter da poesia grega que eu não vou ter tempo de tratar aqui agora. Só mostrando que a minha fala
sobre a família 35 não foi denegrir a família 35, obviamente, e muito menos negar que lá está Teós. Eu estou convicto que está Teós, mas não é uma referência a Deus Pai. E eu prefiro, assim como a maioria dos manuscritos dos adeptos à crítica textual, prefere o pronome relativo, aquele, por questão disso. E o Wallace diz o seguinte: negar Teós no texto grego não é negar a divindade de Cristo, não, mas apenas dizer que ali não está explícito a questão da divindade. Só queria corrigir a sua fala sobre 1 Timóteo 3,16. Boa. Preciso chamar um intervalo agora, tá bom? Aí no próximo bloco, mais 4 minutos para cada um, Ok. Considerações finais e conclusão, tá bom? Então, ó, antes do intervalo, 2 recadinhos bem rápidos aí para você. Primeiro, a nossa parceria aqui com a Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, se capacitar, aprimorar o dom, o talento que Deus colocou na sua vida, a Grade é a nossa indicação. Código 11 3115 0819. Vou repetir, anota, pega aí o telefone, tira uma foto da tela para amanhã você ligar lá e falar com a secretaria da Grade. Código 11 3115 0819, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, site oficial da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo. Tem muita coisa legal para você poder curtir aqui, não só você, mas toda a sua família, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. É isso aí, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa, recebendo hoje o pastor Tony de Souza, professor Átila Ribeiro, e a pergunta a ser respondida é: o pai e o filho são a mesma pessoa? Primeiro bloco, assim, repleto de conhecimento, foi bênção. E agora, nesse bloco, ele é bem curtinho, nós vamos só para as considerações finais e conclusão, tá bom? E vai ser bem curtinho mesmo, porque no primeiro bloco os senhores falaram demais, estourou o tempo do programa, então vai ter que ser bem curtinho. Eu falei antes do intervalo que seria 4 minutos, né? Mas como vocês conversaram mais de 1 minuto no intervalo também, então eu vou deixar só 3, Ok. tá? Senão eu estouro o tempo do programa. Então, 3 minutinhos, consideração final, conclusão. É bem rapidinho mesmo, infelizmente o tempo é curto, tá? Como no primeiro bloco o Tony começou, então o Átila começa esse bloco e o Tony encerra, tá certo? 3 minutos, cronometrado, deu tempo, encerrou, tá bom? Tá, só uma dúvida. Última fala, então? É a última da última da última. Não tem Beleza. mais pra onde escapar. Se quiser dar abraço, mandar beijo, é agora. Não, eu só queria iniciar dizendo o seguinte: o debate fica mesmo acalorado, mas eu continuo dizendo que o pastor Tony é uma simpatia em pessoa, tá? O meu respeito pela sua pessoa, pastor Tony, independente das nossas divergências teológicas, vai sempre continuar. O senhor sabe que eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do senhor, o senhor sabe muito bem disso. Através do senhor, Deus abriu algumas portas para mim, o senhor sabe muito bem disso, então eu sou grato a Deus. Então, não foi em momento nenhum para ofendê-lo, o que eu disse, é porque o senhor fez uma afirmação que eu precisei corrigir. Outro sim, a pessoa que fez essa correção no seu canal também é uma simpatia em pessoa, não vou falar o nome dele porque eu não sei se posso, mas uma simpatia em pessoa, inclusive meu abraço a ele, tá? Pode levar esse abraço a ele. Eu só precisei corrigir para mostrar que, de fato, eu não fiz aquela afirmação, mas meu respeito continua sendo o mesmo. Em suma, por que não é bíblico, Zeca? A doutrina da unicidade, ou do unicismo, como o senhor queira dizer, do fato de o Cristo e o Pai ser a mesma pessoa. Nós temos aqui a doutrina da propiciação. A palavra propiciação dá a ideia de aplacar a ira mediante sacrifício aceitável. Nós temos no Novo Testamento João dizendo o seguinte no capítulo 2, versos 1 e 2. 1 João 1 e 2. Capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação aqui, de acordo com o Strong, é aquilo que aplaca a ira e traz a reconciliação com alguém que tem razões para estar irado com outra pessoa. A pergunta é, o resgate foi pago para quem? Se o senhor disser que Deus pagou para ele mesmo, o unicismo cria um Deus caprichoso. Ele mesmo está irado, ele mesmo paga o resgate. Então, o autor de Hebreus, capítulo 9, já responde a pergunta. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus. Ele se ofereceu a Deus. Isso eu disse da posição sumo sacerdotal de Jesus. E essa é a minha última fala, para não estourar o minuto.
O unicismo nega isso, pastor. Inconscientemente, ele nega a posição sacerdotal de Jesus. Cristo é o nosso sumo sacerdote diante do Pai. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15 diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. E Hebreus capítulo 8, verso 1 diz, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. E eu não sei se o senhor vai dizer que o trono da majestade não está se referindo a Deus. Aqui é um eufemismo para mostrar que é Deus. Trono da majestade e Cristo está ao lado. Em suma, a doutrina essencial da expiação vicária de Cristo, na qual Cristo carregou nossos pecados na sua morte, depende do conceito trinitário, de distinção de pessoas. O unicismo vai anular a obra de Cristo na cruz do Calvário. E eu vou atribuir a fala. Stanley Orton diz isso. Se eu fosse unicista... Concluindo, se eu fosse unicista, me convertesse numa igreja unicista, a primeira coisa que eu faria é chegar perto do meu pastor com todo o respeito do mundo, se eu fosse convertido numa igreja unicista, porque a maioria dos unicistas são unicistas por isso. para concluir, Eu chegaria perto do meu pastor e apresentava as introduções das epístolas de Paulo. Quando Paulo fala bem assim, eu concluo aqui de fato, Zeca. Quando Paulo fala bem assim, ó, graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, distinção de pessoas. Eu apresentava a bênção sacerdotal, diria, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E eu pediria para o pastor unicista me explicar com sinceridade isso daqui e não vai dizer que a bênção sacerdotal não está no original. Eu volto a falar para o pastor. Átila, quando eu crescer, quero ser igual a você, cara. Sou teu fã. Você é bom. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Não cresço mais, né? Cara, isso é muito terrível. Obrigado. Ó, os contatos do Átila lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer o ministério do nosso irmão. Tony, 30 segundos só para você, porque ele estourou o tempo. Rapaz... Tô brincando, 3 minutos. Vai lá, brincadeira. Deixa ele falar, mas não, Zé, acabou. Brincadeira, 3... Vai lá, 3 minutos. Então, meus amados irmãos, o pastor Átila ficou no primeiro bloco ali defendendo a questão de 1 Timóteo 3,16, como né, ele fez bem essa questão, não preciso falar, ali está Deus, foi manifestado em carne, mas não somente tem esse versículo, né? Tem os próprios textos que eu citei aqui do Antigo Testamento, onde o próprio Jeová, inclusive lá em Zacarias, ele fala no capítulo 13 que seria vendido por 30 moedas de prata. Vão calcular o meu preço. E quando Judas chega lá, no capítulo 26 de Mateus, falou, quanto vocês vão me dar para eu entregar? Eles calcularam e deram 30 moedas de prata. Não foi Judas que pediu, me dá 30 moedas de prata. E Judas cumpriu o que Jeová disse no Antigo Testamento. Né? Então, nós temos aqui identificando o Cristo não somente como filho, mas também como o Pai da eternidade, Isaías 9,6, que ele é. Você pode conferir depois. O evangelista João diz aqui, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pronto, o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se eu, um simples mortal, Zeca, consigo ser pai, consigo ser filho, né? E consigo ser neto, locutor, jornalista, pastor, escritor, palestrante. Dependendo da ocasião... Consegui ser Espírito Santo também. Sou espírito também, tem um espírito dentro de mim? Então, o próprio Deus, ele conseguia isso facilmente. A própria união hipostática defendida pelos trinitários, a gente entende melhor essa questão da humanidade dele, que é a questão. Ele, na condição de homem, que a própria doutrina trinitária concorda que ele foi um homem 100%. Um minuto, Tony. Ele tinha que ter um Deus, tinha que ter... enfim, né? Como ser humano, ele tinha que prestar, fazer tudo que um homem faz. Mas eu queria ler aqui um versículo que está em Apocalipse 22:3, diz, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o singular, trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Para concluir, veja que aqui, ó, Deus e Cordeiro, só que aqui está falando de um trono, para os dois, não é. O trono é de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão? Não, os servirão. Está sempre no singular. Começa do trono no singular e termina. Ou é um trono compartilhado para duas pessoas, ou
Apocalipse, quando está falando de Deus, está falando de uma questão, e de Cordeiro está falando de outra, conforme ele disse que é propiciação pelos nossos pecados. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só intermediador entre Deus e o homem. Ele é bem claro quando diz Jesus Cristo, homem, ou seja, a sua humanidade, o seu sacrifício, e não duas pessoas distintas. O texto Obrigado. é muito claro. Desculpa até pelo corte, mas Perfeito. questão de tempo mesmo. Deus continue abençoando, irmão. Amém. Obrigado pelo Você carinho. também, obrigado pelo convite. Os contatos do Tony, tá bom? Também lá à sua disposição. E você viu que o canal do YouTube dos dois estão recheado, né? Ficaram Pode ir lá, citando aqui. tem Tem conteúdo. muita coisa lá. Se você quer continuar aí na conversa, você vai lá no canal do YouTube dos nossos convidados. Tem muita coisa. Ó, nós vamos encerrar o programa de hoje. Quero agradecer demais os nossos convidados, agradecer demais a você que nos acompanha, que deu aquela audiência maravilhosa para o programa. Obrigado pelo carinho, tá bom? Deus abençoe demais a sua vida. Nosso objetivo aqui é que Deus te abençoe e edifique, tá bom? O programa de hoje ficou por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.